Meu nome é Matias, e esta é uma história que nunca pensei que compartilharia com ninguém, mas me incentivaram a fazê-lo, e agora estou contando para vocês. Já faz bastante tempo desde que aconteceu, mas ainda posso lembrar de tudo em detalhes. Era outono de 1991, em Buenos Aires. Sou filho de mãe brasileira e pai argentino, e na época eu tinha 23 anos. Estava terminando meus estudos universitários e trabalhava meio período em um bar para poder pagar a faculdade. Naquele tempo eu morava com meus pais na zona sul da cidade e minha rotina diária consistia em pegar o trem para ir e voltar do trabalho e da faculdade. Os tempos eram difíceis. A situação econômica do país era complicada e a insegurança era sentida nas ruas. Ainda assim, havia algo reconfortante na monotonia do trem. Apesar dos atrasos e dos vagões lotados, sempre me pareceu que o trem tinha uma espécie de vida própria. Os vendedores ambulantes, os músicos que subiam para tocar e os rostos dos passageiros habituais faziam parte de uma paisagem cotidiana que, de certa forma, me fazia se sentir acompanhado. Era uma terça-feira qualquer, e eu saí tarde do trabalho porque um dos funcionários não apareceu, e precisei ficar para cobrir o turno dele. Terminar à meia-noite significava que eu teria que pegar o último trem de volta para casa, algo que eu sempre evitava, pois àquela hora os vagões ficavam quase vazios e o ambiente se tornava estranho. Mas naquela noite eu não tinha outra escolha. Cheguei à Estação Plaza pouco depois da meia-noite. Durante o dia, a estação era um lugar movimentado e barulhento, mas àquela hora estava deserta. Havia apenas alguns poucos passageiros esperando na plataforma e um segurança que parecia mais preocupado em não dormir do que em vigiar o local. Quando o trem chegou, algo me chamou a atenção. Os vagões estavam mais escuros que o normal. As luzes piscavam e havia um zumbido constante que eu nunca tinha notado antes. Entrei no último vagão pensando que ali estaria mais tranquilo, mas assim que entrei percebi que algo estava errado. No ar havia um cheiro estranho, como de metal enferrujado. Dentro do vagão havia apenas 3 pessoas. Um homem idoso usando um chapéu velho, uma mulher de cabelos longos olhando pela janela e um jovem que parecia estar dormindo em um dos assentos. Sentei-me perto da porta, tentando não pensar muito na atmosfera estranha do lugar. Conforme o trem avançava, comecei a notar coisas esquisitas. As estações passavam mais rápido do que o normal, como se o trem não estivesse seguindo seu ritmo habitual. Às vezes, as luzes externas piscavam e as sombras dos prédios pareciam se alongar de maneira antinatural. O homem de chapéu se levantou de forma rápida e caminhou até a porta do vagão como se fosse descer. Mas quando o trem passou direto, sem parar, na estação seguinte, ele ficou parado, olhando pela janela com uma expressão que eu não conseguia interpretar. A mulher continuava imóvel, e o jovem, que antes parecia estar dormindo, agora tinha os olhos abertos, mas vazio, como se ele não estivesse realmente consciente. Tentei me acalmar, achando que o cansaço estava pregando peças na minha mente, mas então ouvi algo que me fez duvidar da minha sanidade. Era um sussurro, um som suave e quase imperceptível. Parecia vir de todas as direções. No início pensei que fosse apenas o ruído do trem, mas logo percebi que eram palavras. Eu não conseguia entender completamente o que diziam, mas eram claras e se repetiam, como se fossem um mantra. A mulher que olhava pela janela foi a primeira a se mexer. Ela virou-se lentamente para mim e seu olhar me fez estremecer. Seus olhos estavam vítreos, como se ela não estivesse realmente viva, e sua expressão era de pura tristeza. Ela abriu a boca para falar, mas tudo o que saiu foi um sussurro mais forte do que os anteriores. Você não deveria estar aqui. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, e por um momento senti que o vagão inteiro estava se inclinando, como se o trem estivesse prestes a descarrilar.
Levantei-me do assento, incapaz de ficar parado. Tentei abrir a porta para passar ao vagão seguinte, mas ela não se movia. Nenhuma das maçanetas respondia. Era como se estivessem seladas ou coladas. O homem de chapéu começou a rir. Era uma risada baixa que me fez arrepiar até o cabelo da perna. Quando olhei para ele, vi que seus dentes estavam amarelos e deformados, e seu rosto havia adquirido uma expressão quase demoníaca. Tentei falar, mas minha voz não saía. As estações continuavam passando, mas nenhuma era familiar. A paisagem do lado de fora havia mudado completamente. Onde antes deveriam haver casas e ruas, agora havia apenas campos vazios e uma escuridão total. O trem seguia por um caminho que eu não reconhecia e os outros passageiros pareciam alheios a tudo. Foi então que vi uma sombra preta no corredor. Ela se movia rápido demais para ser algo humano. Era alta, esguia e parecia se dobrar igual àquelas pessoas possuídas em filmes. Aquilo passou ao meu lado e um frio que jamais senti novamente tomou conta do meu corpo. Girei a cabeça para segui-la com os olhos, mas ela já havia desaparecido. Foi nesse momento que percebi que aquele não era um trem comum. Algo havia mudado o curso da minha viagem e eu não tinha como escapar. O trem continuava avançando por uma paisagem desconhecida para mim. As estações que passavam eram estranhas e abandonadas, como se tivessem abandonadas de outra época. Algumas tinham placas com nomes que eu não conseguia ler, porque haviam sido apagadas pelo tempo. Em outras, havia prédios em ruínas, tomados pelo mato. Por um momento me perguntei se tudo aquilo era apenas um pesadelo, mas o frio do metal sob minhas mãos e o constante balanço do trem me lembravam de que eu estava acordado. Acredite, tentei manter a calma e analisar a situação, mas os outros passageiros continuavam agindo de forma estranha. A mulher que me sussurrou aquelas palavras havia voltado a ficar imóvel, olhando para o nada. O homem de chapéu continuava com sua risada sinistra. Já o jovem no fundo do vagão estava completamente imóvel, como se fosse uma figura de cera. Foi então que ouvi novamente os sussurros, mas desta vez estavam mais claros. Eles vinham das paredes do vagão ou talvez do próprio ar. Diziam coisas que eu não entendia, mas a palavra volta se repetia constantemente. Tentei ignorar, mas ficavam cada vez mais fortes. Decidi de novo tentar passar para o próximo vagão. Mais uma vez, me levantei com cuidado e caminhei até a porta no final do corredor. Puxei a maçaneta com força, mas ela não se moveu. Bati na porta várias vezes, esperando que alguém do outro lado me ouvisse, mas não houve resposta. De repente senti algo roçar meu pescoço. Virei-me imediatamente, mas não havia ninguém. Apenas o ar frio se infiltrando pelas frestas das janelas. Quando olhei novamente para a porta, notei algo escrito no vidro embaçado. Não siga. Recuei tropeçando em um dos assentos. O maldito homem do chapéu começou a rir novamente, mas desta vez com mais força. Ninguém desce até o final, disse ele sem me olhar. Naquele momento o trem entrou em um túnel longo e escuro. A única luz vinha das lâmpadas do vagão que piscavam sem parar. Foi então que a sombra que eu tinha visto antes reapareceu. Dessa vez ela não se movia rápido. Estava parada no final do vagão, me observando. Era alta, mais alta do que eu me lembrava, e sua forma não era completamente humana. Aquilo tinha membros alongados, e seus olhos brilhavam em um tom avermelhado que se destacava na escuridão. Tentei gritar, mas minha voz ainda não saía. A sombra começou a avançar lentamente em minha direção. Tentei recuar, mas tropecei novamente e caí no chão. Quando levantei a cabeça, a sombra havia desaparecido. Levantei-me como pude e voltei para meu assento, tremendo. O trem finalmente parou em uma estação. Olhei pela janela e vi que era diferente de qualquer outra que já tinha visto antes. Não havia placas nem luzes, apenas estruturas em ruínas e uma plataforma coberta de folhas secas.
Porém, alguém subiu no vagão. Era um homem de meia idade, vestido com roupas que pareciam muito antigas. Seu aspecto era desleixado, mas o que mais me chamou a atenção foi seu olhar. Seus olhos refletiam tristeza e dor. Ele caminhou até o centro do vagão e sentou-se à minha frente. "Você está perdido, não é?" disse ele com uma voz extremamente calma. Eu não soube o que responder, mas sentia-me incapaz de desviar o olhar dele. "Este trem não é para os vivos, mas você ainda tem uma chance de voltar. Quando chegarmos ao túnel vermelho, desça. Não olhe para trás e não fale com ninguém." Quis perguntar o que aquilo significava, mas antes que eu pudesse abrir a boca, o homem desapareceu. Ele não se levantou nem caminhou até a porta, simplesmente se desfez no ar diante dos meus olhos. O trem seguiu viagem e as palavras daquele homem ecoaram em minha mente. Eu não sabia o que esperar, mas decidi seguir suas instruções. Passamos por várias estações, todas igualmente desoladas e estranhas, até que finalmente chegamos ao túnel vermelho. O interior do túnel era iluminado por uma luz vermelha intensa, que parecia emanar das próprias paredes. O trem se movia mais devagar, como se hesitasse em avançar. Levantei-me do meu assento e caminhei até a porta. Dessa vez, a maçaneta cedeu. Quando o trem reduziu ainda mais a velocidade, pulei para o escuro. O impacto me fez cair de joelhos, mas rapidamente me levantei. A sensação de estar em perigo era mais forte do que nunca, e sem olhar para trás comecei a correr. O ar ali era quente, mas corri pelo interior do túnel sem cogitar olhar para trás. Enquanto corria, ouvi um sussurro baixo chamando meu nome. "Matias. Matias." Me forcei a continuar correndo. O homem no trem me disse para não olhar para trás, não falar com ninguém, e me agarrei a essas palavras como se fossem minha única esperança. Finalmente, literalmente vi uma luz no fim do túnel. Era fraca, mas o suficiente para me dar um objetivo. Com as últimas forças que me restavam, acelerei o passo. Os sussurros se transformaram em gritos, e eu podia ouvir o som de passos pesados logo atrás de mim. Quando cheguei ao final do túnel, senti minhas pernas fracas e me agachei no chão. A luz que eu tinha visto era a entrada para uma estação diferente das anteriores. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Só conseguia sentir o frio me invadindo, como se algo ainda estivesse se aproximando para me capturar. Fechei os olhos, rezando para que tudo acabasse. Quando os abri novamente, estava deitado em um banco. A luz do dia me cegou igual quando saímos do quarto escuro para a área que tem sol. O barulho dos vendedores ambulantes e dos passageiros indo e vindo preenchia o ambiente. Aproximei-me de um senhor que estava sentado em um banco e perguntei as horas. Ele me disse que eram 8h50 da manhã. Eu não sabia o que responder. Tudo o que eu sabia era que o trem noturno no qual eu tinha embarcado não era um trem normal. Com o tempo, tentei racionalizar o que havia acontecido. Pensei que talvez tivesse sido um sonho estranho causado pelo cansaço ou uma alucinação. Talvez eu tivesse chegado à minha estação e desmaiado. Tentei contar minha história para alguns amigos, mas ninguém acreditou. Alguns riram e outros disseram que eu assistia a filmes de terror demais. E embora nunca mais tenha pegado um trem à noite, ainda penso nas palavras do homem da estação fantasma. Este trem não é para os vivos. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse saltado do vagão no túnel vermelho. Será que eu teria chegado ao meu fim? Talvez eu nunca saiba, mas de uma coisa eu tenho certeza: algo naquele trem não pertencia a este mundo.
Muito boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Luiz Felipe e fui policial por 26 anos. Com o passar do tempo, a gente vai se tornando frio por causa de tantas tragédias que vê quase diariamente. Talvez essa frieza nos torne muito desumanos diante de situações que parecem não nos importar, e não apenas com as pessoas, mas também com os animais. Esse foi o caso de um dos meus colegas, chamado José Armando Branco. José Armando e eu fomos parceiros na mesma patrulha por vários anos. Mas, por azar, em uma dessas madrugadas de má sorte, levei 2 tiros em uma das pernas, o que me impossibilitou, até hoje, de patrulhar as ruas. Agora passo a maior parte do tempo atrás de uma escrivaninha, fazendo o papelório dos detentos até que sejam transferidos para a penitenciária ou paguem suas multas. Fazia um tempo que eu não conversava com meu antigo colega. Já era 8 horas da noite quando estávamos bem envolvidos na conversa, até que uma mulher muito irritada chegou à delegacia. Ela olhava para todos os lados como se procurasse alguém. Assim que avistou meu companheiro, seu rosto refletiu ódio. Ela avançou em nossa direção, acusando José Armando de ter matado seu cachorro. Meu amigo começou a rir do que a mulher dizia. Ele tentou persuadi-la de que não tinha sido ele, mas a senhora deu detalhes exatos de onde o incidente havia acontecido. Olhei para o rosto de José e percebi que ele era, de fato, a pessoa que ela estava procurando. Obviamente, ele tentou se defender e, do jeito que pôde, expulsou a mulher da delegacia. Mas ela resistiu. Acho que as palavras do meu colega não foram as melhores naquele momento, pois ele disse que, se a visse de novo, passaria a viatura por cima dela também. Não sei se falou isso como piada ou apenas para que ela se calasse e fosse embora. A mulher o encarou com muito ódio, antes de avisá-lo de que ele pagaria por aquilo. José Armando se aproximou da escrivaninha rindo dela. Como eu o conhecia bem, perguntei por que ele tinha atropelado o pobre cachorro. Estávamos nisso quando um dos oficiais se aproximou e advertiu meu amigo para tomar muito cuidado, pois aquela mulher era uma bruxa que morava perto do bairro dele e era conhecida por ser muito ruim. É claro que José não acreditou e voltou a zombar da situação. Mas o policial, muito sério, reforçou que ele deveria tomar cuidado. Por volta das 23 horas, começaram a ouvir-se gritos de socorro dentro da delegacia. Sobre uma das escrivaninhas estava meu colega gritando por ajuda. Na frente dele havia um cachorro completamente destroçado pelos ferimentos. Sua boca espumava sangue, ele rosnava mostrando os dentes e parecia pronto para atacar a qualquer momento. Ninguém quis intervir. Alguns tentaram se proteger sobre mesas ou qualquer lugar alto que os mantivesse longe daquela horrível criatura. Não podíamos fazer nada, pois, se nos aproximássemos, o animal atacaria imediatamente. O rosto do meu amigo estava pálido e aterrorizado. Mesmo com os latidos estrondosos daquela coisa, um assobio pôde ser ouvido. O cachorro saiu da delegacia em disparada, deixando para trás um rastro de sangue com um cheiro horrível. Do lado de fora, atrás das portas de vidro, estava aquela mulher que mais cedo havia acusado José Armando de matar seu animal de estimação. Observei enquanto ela se afastava da delegacia e nunca mais a vi. O medo estava estampado no rosto do meu colega e acho que aquilo o adoeceu. Ele me contou que buscou ajuda com um curandeiro, que disse que o susto de ver aquele animal, que supostamente deveria estar morto, foi o que o abalou tanto. José Armando me confessou que realmente atropelou o cachorro e o deixou jogado no chão. O pior de tudo é que não foi um acidente. Ele fez de propósito, sem reduzir a velocidade da viatura nem tentar desviar quando o animal atravessava a rua. José Armando faleceu há algum tempo por causa da diabetes. Ainda enquanto era policial, teve as 2 pernas amputadas.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu estava dirigindo sozinho de volta da casa do meu amigo. Ele morava a cerca de 1 hora de distância, em uma casa bem isolada. Eram mais ou menos 2 da manhã, não lembro exatamente. Mas eu estava muito cansado e quase preferia ter dormido na casa dele. Eu teria que faltar ao trabalho, o que não era uma opção viável. Por causa de onde ele morava, a maior parte da viagem passava por grandes áreas de fazendas. Eu estava ouvindo música para me manter acordado e apenas encarava a estrada vazia à minha frente. Por volta de 20 minutos depois, meus faróis iluminaram algo bem no meio da estrada. Eu diminui a velocidade, pisando no freio um pouco mais forte do que precisava. Era uma mala fechada e intacta, parada no meio da estrada. Provavelmente fiquei olhando para ela por um tempo estranho, porque eu estava muito cansado e fui pego de surpresa. Decidi apenas mudar para a pista contrária e desviar dela. Eu realmente não estava no clima para sair do carro e movê-la, ou qualquer coisa assim. Definitivamente era estranho que estivesse parada em pé daquele jeito, mas deveria ter simplesmente caído da caminhonete de alguém e por acaso ficado naquela posição. Bom, eu não conseguia pensar em outra explicação. Continuei dirigindo pensando nisso por um tempo, mas acabei esquecendo rapidamente. Acho que talvez 5 minutos tenham se passado. A estrada ainda estava silenciosa e eu estava seguindo o caminho, mas então mais uma vez algo apareceu nos meus faróis. Dessa vez, era um caminhão, parado bem no meio da pista. Nenhuma luz ou pisca-alerta estava ligado. Se eu não estivesse com o farol alto, isso poderia ter sido perigosamente próximo. Parei atrás dele e esperei por um momento, então buzinei algumas vezes. O caminhão não se moveu. Eu nem via movimento dentro dele pelo vidro traseiro. Depois de esperar cerca de 30 segundos, comecei a contornar o caminhão lentamente. Enquanto fazia isso, notei que ele tinha alguns amassados e arranhões grandes na lateral. Não consegui dizer se eram de um acidente recente ou não. Poderia ser um daqueles caminhões velhos que nunca foram consertados. O que me preocupou mais, no entanto, foi que eu não vi ninguém dentro do caminhão. Eu ainda não conseguia enxergar nenhuma forma ou silhueta de alguém sentado na frente ou no banco de trás. Fui mais à frente e retornei para o meu lado da estrada, então diminuí ainda mais a velocidade para olhar ao redor. Era apenas fazenda em todas as direções. Por que alguém estacionaria bem ali e abandonaria o veículo? Não havia nada por perto. Fiquei com um pressentimento estranho. Me senti meio assustado, para ser sincero. Continuei dirigindo, pois tive um mau pressentimento sobre aquilo e não queria ficar ali tempo suficiente para descobrir o que estava acontecendo. Depois disso, eu definitivamente estava mais acordado. A mala e o caminhão estavam de alguma forma conectados, ou era só coincidência que ambos estavam no meio da estrada? Eu não vi ninguém na beira da estrada voltando para pegar a mala, então não sei. Eu só consegui dirigir por mais 1 minuto antes de ser forçado a parar pela 3ª vez. Havia uma pessoa na estrada. Ele estava parado na minha pista, acenando com os braços para que eu parasse. Ele parecia ter uns 40 anos e estava bem desleixado. Cabelos bagunçados, cortes e arranhões nas mãos e braços, e no geral não parecia estar bem. Assim que meus pneus pararam, ele sorriu e se aproximou da minha janela. "Ei, você viu um caminhão não muito longe daqui?" Eu disse que sim. "Você poderia me dar uma carona até lá?" Antes de responder, perguntei por que o caminhão estava parado na estrada daquele jeito e o que ele estava fazendo ali. Considerando a situação, eram perguntas bem razoáveis, creio eu. O homem gaguejou por um segundo antes de dizer que ficou sem gasolina e estava tentando caminhar até um posto. Mas então,
Por que ele me pediria para levá-lo de volta ao caminhão? Ele continuou falando como se não quisesse me deixar pensar muito sobre isso. Agora era eu quem estava gaguejando, tentando pensar em uma desculpa para dizer não. Meus olhos vagaram para trás dele enquanto pensava e acabei vendo algo saindo do meio da plantação ao lado da estrada. Parecia a traseira de um carro pequeno. Ele estava bem dentro das plantações. Eu só conseguia ver um dos faróis traseiros refletindo levemente a luz do meu carro. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era nada bom. Fechei a janela e o homem instantaneamente passou de um sorriso para uma expressão séria. Seus olhos se arregalaram e ele começou a gritar e bater no vidro. Acelerei e saí dali o mais rápido possível. Peguei meu celular logo depois e liguei para a polícia. Aparentemente o caminhão não estava mais lá quando eles chegaram, mas o carro que eu vi na plantação ainda estava. Pelo que parece, a cena era muito pior do que eu imaginava. Aquele carro pertencia a outra pessoa e o motorista não estava mais vivo. Mas não foi por causa de um acidente. Parece que ele pegou um carona, o homem que eu vi, e infelizmente essa foi a última coisa que ele fez. Acredita-se que a mala e o caminhão na estrada tinham algo a ver com fazer o carro parar e pegar o carona. Não se sabe com certeza, mas obviamente o homem que vi não estava dizendo a verdade sobre o caminhão ter ficado sem gasolina. Provavelmente foi apenas um ato de violência de um lunático, sem motivo real, o que torna tudo ainda mais assustador. Eu estive muito perto dele, e ele queria que eu o deixasse entrar no meu carro, assim como o outro cara fez. O homem nunca foi identificado. Obrigado por me permitir contar mais uma história. Cabe dizer que ela não me pertence, então, por privacidade e respeito, vou mudar os nomes dos envolvidos. Sou de Piracicaba e isso envolve meus tios, André, mais conhecido como Gato, e Raul. Ocorreu quando meu tio Gato tinha aproximadamente 13 anos. Minha avó sempre foi uma pessoa evangélica, dedicada quase completamente à religião. Com isso em mente, vocês devem imaginar que ela não nos deixava assistir a filmes de terror ou ter qualquer material parecido, pois dizia que isso só chamava coisas ruins. Minha família conta que nunca souberam como, mas Gato sempre conseguia discos de filmes de terror e esperava minha avó ir dormir para assisti-los com meu tio Raul. Segundo Raul, eles estavam vendo um filme, não me lembro o nome, mas já estavam na cena em que uma menina começa a andar de costas, como se estivesse possuída. Foi quando ouviram minha avó sair do quarto para ir ao banheiro. Os dois desligaram a televisão e foram dormir para não serem repreendidos. No quarto dos meus tios, havia um beliche onde Raul dormia na parte de baixo e uma cama de solteiro onde dormia Gato. Enquanto Raul estava deitado de costas para a parede, ele começou a sentir a presença de Gato atrás dele. Irritado, pensando que o tio queria assustá-lo, ele tentou empurrá-lo, mas teve uma surpresa desagradável. Não havia ninguém ali. Confuso e sem querer dizer nada, ele tentou dormir quando, de repente, ouviu um grito de André. Como a cama do André ficava perto do interruptor, ele teve que se levantar para acender a luz. Quando fez isso, viu André pálido, visivelmente assustado e sem conseguir falar. Por causa do grito, minha avó, minha mãe e meu tio Paraná chegaram rapidamente. Minha avó perguntava repetidamente a André o que tinha acontecido, mas nem ele nem Raul conseguiam responder. André era quem estava pior. Ele quase não conseguia falar. Tudo o que ele murmurava entre balbucios era "papai". Com a ajuda de outro tio, minha avó interrogou Raul, que acabou confessando o que haviam feito. "Junte esses discos e queime-os. Vocês fiquem aqui e esperem seu pai", disse ela.
Enquanto isso, minha mãe procurava algo em uma gaveta e encontrou um desenho que meu tio Raul tinha feito. Ela não o descreveu completamente, mas disse que a caveira desenhada parecia zombar dela. Minha mãe ficou assustada e jura que até ouviu a risada saindo do desenho. Quando meu avô chegou, ficou consolando André enquanto minha avó ia para o quintal queimar tudo. Mas por mais gasolina que colocassem, os discos e os desenhos simplesmente não queimavam. Ela então pediu a um dos meus tios que trouxessem o óleo que ela mesma ungiu e, enquanto derramava um pouco sobre os objetos, começou a orar. Só então começaram a pegar fogo. Não explicaram o motivo, mas naquela noite meu avô decidiu dormir dentro do carro. Pela manhã ele contou que, enquanto tentava dormir, sentiu o carro sendo sacudido, como se 10 pessoas estivessem do lado de fora tentando virá-lo. Mas claro, quando olhava pela janela não havia ninguém. Depois de alguns minutos o movimento parou, mas ele não conseguiu dormir o resto da noite. Obrigado por lerem. Espero continuar trazendo mais relatos para o seu canal. Aproveito para elogiar seu esforço em cada história e desejo muito sucesso. Bênçãos para você e para toda a comunidade. Tenho 27 anos e moro sozinho em uma cidade no interior do Mato Grosso, a cerca de 2 ruas de distância dos meus pais. Meus pais estão na faixa dos 60 anos e minha mãe se tornou uma mulher muito preocupada na velhice. Às vezes ela vem até minha casa sem ser convidada e entra, já que, infelizmente, eu dei a ela uma chave, o que pode ser um pouco irritante às vezes. Se eu ficasse fora até tarde nos fins de semana em um bar ou com mulheres, às vezes voltava para casa e encontrava minha mãe sentada na sala de estar, olhando para a parede. Sei que você pode pensar, meu Deus, isso é loucura, por que não simplesmente põe um fim nisso e diz para ela parar? Bem, porque vocês não conhecem minha mãe. É muito difícil descrevê-la, mas ela é o tipo de senhora que você simplesmente não consegue contrariar, e odeio mencionar que ela também tem demência leve. Enfim, era sábado à noite, e acho que eram cerca de 2 da manhã. Eu estava em um bar nas proximidades com um grupo de amigos da faculdade, realmente o único lugar para sair nesta cidade chata. Na hora de ir embora, me despedi de todos e caminhei as 3 ruas até minha casa. Subi a calçada, meio embriagado, e enfiei a mão no bolso à procura das chaves. Quando empurrei o portão, percebi que estava destrancado. Pensei, minha mãe está aqui de novo. Abri e fechei a porta da frente, a trancando silenciosamente. Coloquei minhas chaves no balcão da cozinha e encontrei um bilhete escrito com a caligrafia da minha mãe dizendo: "Você esqueceu isso em nossa casa." Ao lado havia um bolo meio comido que meus pais não queriam. Não vi minha mãe em lugar nenhum, então presumi que ela devia ter subido para dormir na cama de hóspedes até eu voltar, o que também é algo que ela costumava fazer. Então ouvi passos na parte de cima da casa, confirmando isso, e foi quando suspirei mais uma vez. 29 anos, quase 3 da manhã, e ela ainda tem que esperar acordada e me tratar como uma criança. Corri para o andar de cima para verificar o quarto, e estava vazio, assim como o banheiro. Tive medo de que minha mãe estivesse tendo um de seus episódios devido à sua condição, então corri para o telefone para ligar para meu pai. Após 4 toques, meu pai atendeu com uma voz sonolenta, perguntando o que estava acontecendo. Depois de contar que ouvi minha mãe andando no andar de cima da minha casa, houve uma breve pausa, e então ele disse: "Isso não é possível. Ela está dormindo bem ao meu lado." Minha boca se abriu enquanto eu virava a cabeça para olhar para o escuro do andar de cima. Apenas com a luz fornecida pela cozinha, pude ver uma cabeça espiando do canto no topo das escadas.
Gritei no telefone enquanto corria para fora e descia a rua até a casa dos meus pais, explicando para meu pai no caminho o que estava acontecendo. Cerca de metade do caminho, meu pai me disse: "Certo, vou ligar para a polícia", e desligou. Cheguei à casa dos meus pais, onde minha mãe já estava esperando preocupada no portão. Minha mãe explicou de forma rápida que foi até lá limpar um pouco minha cozinha e levar o bolo que eles não queriam. Uma viatura chegou em frente à casa dos meus pais, onde nos acompanharam a mim e ao meu pai de volta à minha casa. Um policial ficou do lado de fora conosco, enquanto outros 2 entraram para investigar. Pareceu uma eternidade, mas deve ter sido uns 15 minutos antes de voltarem e dizerem que estava tudo limpo. Eles verificaram todo o lugar, absolutamente tudo. Não havia realmente nada para eu relatar além do portão ter sido deixado destrancado e eu ter visto o contorno de uma cabeça no andar de cima antes de sair correndo. Ainda assim, não me senti seguro para dormir lá naquela noite, então voltei para a casa dos meus pais. Meu pai e eu temos certeza de que minha mãe simplesmente esqueceu de trancar o portão quando saiu, pois sua memória tem piorado nos últimos meses. Meu pai tem impedido que ela venha sozinha agora, o que me deixa tanto triste quanto aliviado. Algumas noites ainda fico paranoico, pensando que quem quer que estivesse na minha casa naquela noite nunca saiu e ainda está escondido em algum lugar aqui. Mas isso é só coisa da minha cabeça. Meu nome é Varela, e digo que sou totalmente cética. Porém, todos esses temas relacionados ao paranormal me parecem extremamente interessantes. Sou venezuelana, mas vim com minha mãe para o México ainda bebê. Nos arredores da cidade de Querétaro, há um vilarejo cujo nome vou omitir. Neste lugar está a casa da minha bisavó Conceição, a mãe da minha avó. Esse lugar permanece totalmente desabitado e atualmente pertence a uma das minhas tias-avós. É uma casa antiga e permanece exatamente como minha bisavó a deixou antes de morrer, por volta de 2004. Atualmente, com alguns membros da minha família, costumamos ir a essa casa para conviver e visitar o cemitério que está nesse vilarejo, pois lá descansam vários de nossos familiares. Isso aconteceu há alguns anos, durante a Semana Santa. Era uma sexta-feira antes do sábado de Aleluia, quando nos dirigíamos para a casa da minha bisavó, onde acamparíamos durante todo o fim de semana. Cabe ressaltar que a casa tem um grande terreno de milharal, onde nos acomodávamos para acampar muito confortavelmente. Nesse mesmo dia, as pessoas presentes eram meu irmão mais velho com um amigo, minha tia, meu tio, minha prima, minha tia-avó, minha mãe, minha avó, meu outro irmão, Dalila, minha cachorrinha e eu. Estivemos convivendo por um bom tempo e fazendo várias atividades. Aqui tenho que destacar que logo atrás dessa casa há um rio que termina em uma represa, local onde muitas pessoas se afogaram. Lendas locais dizem que por esse rio se ouve a famosa Chorona, ou Bela da Meia-Noite, que todos conhecemos no México e também em outros países da América Latina. Mas meu ceticismo realmente não me fazia temer nada disso, mesmo quando eu caminhava por lá sozinha à noite. Estivemos caminhando por esse lugar por um bom tempo e, em uma parte perto do rio, encontramos uma ovelha morta. Mas era muito estranho porque estava como se estivesse mumificada e nenhum animal a havia tocado, nada a havia comido. Ao entardecer, meu tio, minha tia-avó e minha avó voltaram para a cidade, deixando o resto de nós para acampar durante todo o fim de semana. À noite, o restante de nós saímos para dar uma volta pelo bairrinho, que é bastante bonito. Sempre gostamos muito de visitá-lo para caminhar por suas ruas de pedras brancas. Nos divertimos bastante, jantamos e vivemos tudo isso com muita tranquilidade.
O incomum começou a acontecer ao voltarmos para nosso acampamento, depois de jantarmos e irmos dormir. Eram cerca de 3 da manhã quando acordei. Minha prima havia tirado o cobertor e eu estava com muito frio, praticamente encostada no chão úmido. Dalila estava comigo, super dormindo e tranquila, então eu simplesmente tentei voltar a dormir. Mas de repente, comecei a ouvir um lamento muito distante. Nunca pensei que ouvir algo assim me daria tanto medo, mas naquele momento meu sangue gelou. Fiquei assustada como não me lembrava de ter estado antes. Tentei pensar que era minha imaginação, mas ouvi novamente. Foi aí que percebi que não era nada imaginário. De repente, todos os cachorros vizinhos começaram a uivar, mas me surpreendeu que Dalila nem sequer se mexeu. Ela continuava dormindo como se estivesse sedada. Fiquei com medo de sair da barraca, pois a vibração naquele momento era muito pesada e o frio muito intenso. Então fiquei lá, tentando ignorar, tentando voltar a dormir. Logo, outros sons começaram a aparecer. Um trem ao longe, o relinchar de um burro, galos cantando e animais de outros ranchos. O ambiente de alguma forma voltou a se sentir leve, e depois o medo me cansou tanto que simplesmente adormeci. Pela manhã, no café da manhã, surgiu o assunto daquele lamento noturno. Percebi que o amigo do meu irmão mais velho, minha mãe e meu irmãozinho também tinham ouvido algo que naquele momento acreditávamos ser a Chorona. O resto do dia foi, creio eu, normal. Inclusive, nesse mesmo sábado, chegou outro tio meu com sua esposa e minhas 2 primas. Eles ficariam para acampar conosco até o dia seguinte, nosso último dia naquele lugar. Eu, pessoalmente, me considero agnóstica, mas minha família é muito religiosa, e naquele momento, como eu era mais jovem, ainda me impunham a religião. Então, ao anoitecer, fomos à missa de ressurreição. Voltamos para o acampamento por volta da 1 da madrugada e, como eu estava morta de cansaço, adormeci como uma pedra. No dia seguinte, novamente estavam todos dizendo que tinham ouvido a Chorona à noite. Eu não percebi isso, mas todo o resto da viagem correu tranquilamente e voltamos para a cidade. A primeira coisa que contei à minha avó ao vê-la foi que tínhamos ouvido a Chorona. Descrevi tudo sobre os cachorros uivando, os galos cantando, o burro e o trem. Foi aí que ela me disse algo. Minha filha, não era a Chorona, era outra coisa, porque quando o burro relincha é quando as almas estão indo embora quase ao amanhecer. Isso aconteceu há alguns anos e era uma noite fria de março. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Estava trabalhando até tarde naquela noite, então já passava da meia-noite quando entrei pela porta. Eu estava exausto. Não queria nada mais do que abrir uma cerveja bem gelada e jogar os pés no sofá, e foi exatamente isso que fiz. O álcool sempre parece ter um sabor melhor depois de um dia de trabalho pesado. Vocês não acham? Me lembro que nem liguei a TV de imediato. Apenas me sentei ali no sofá, de olhos fechados e pés para o alto, tentando ignorar os pensamentos insistentes sobre como minha vida era estressante. Lembro-me de ter ficado frustrado ao mudar de canal várias vezes, pois nada me chamava a atenção. Depois de alguns minutos, desisti e resolvi curtir minha cerveja em silêncio. Mas, como tudo na minha vida tem que ter algo de errado, não se passaram nem 10 segundos e todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. Você conhece aquele som suave, um pouco estático, que acontece um instante antes de tudo se apagar? Sim, não tem nada que eu deteste mais do que ouvir esse som. Por alguma razão, nossa casa tinha a tendência de perder energia de vez em quando. Pensando bem, isso ainda acontece. De qualquer forma, minha primeira reação foi sair e ver se as casas vizinhas também tinham sido afetadas. Saí e fechei a porta atrás de mim,
tentando preservar qualquer calor que talvez não conseguisse recuperar caso não voltasse a energia. Era tarde, mas lembro de ter visto pelo menos uma casa na minha rua com as luzes acesas, o que confirmou que o problema era só na minha casa. Fechei os olhos e respirei fundo, sabendo que essa dor de cabeça definitivamente estragaria qualquer prazer que eu esperava aproveitar naquela noite. Virei-me para entrar de novo, mas ao girar a maçaneta da porta, ela não se mexia. Congelei, confuso a princípio. Tentei a maçaneta mais algumas vezes, mas estava definitivamente trancada. O que diabos estava acontecendo? Bati na porta e chamei o nome da minha esposa, pensando que talvez ela tivesse acordado sem eu perceber. Não houve resposta. Tentei olhar pela janela, mas estava tudo escuro lá dentro. Corri até a porta dos fundos, mas também estava trancada. Comecei a entrar em pânico. Minha esposa tinha o hábito de deixar portas destrancadas, então era estranho que a porta dos fundos estivesse trancada. Corri até o lado da casa para checar o disjuntor e congelei no lugar. A mangueira que eu sabia que estava enrolada estava agora esticada no gramado logo abaixo da caixa do disjuntor. A ficha caiu como um trem de carga. Alguém tinha cortado a energia intencionalmente. Sem pensar, corri até a janela mais próxima e olhei desesperadamente para dentro mais uma vez. Dessa vez consegui ver duas lanternas balançando descontroladamente na escuridão, como se duas pessoas estivessem vasculhando minha casa. Estavam mesmo. Eu sabia que estavam roubando minhas coisas. Levei a mão ao bolso para chamar a polícia, só para perceber que havia deixado o celular no sofá. Depois de pensar, decidi correr até a casa do vizinho para pedir o telefone dele. Enquanto me dirigia à casa mais próxima, outro pensamento mais sinistro me atingiu. Minha esposa ainda estava lá dentro, e ela provavelmente estava dormindo, vulnerável a quem quer que estivesse na casa. Eu não podia deixá-la lá nem por um minuto. Corri de volta para minha casa, peguei algumas pedras soltas do jardim e comecei a jogá-las na janela do quarto dela, na esperança de acordá-la. Depois da terceira pedra, ela abriu a janela. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu calmamente expliquei o que estava acontecendo e disse para ela se esconder no nosso armário. A cabeça dela sumiu imediatamente e ela não fez perguntas. Corri então para a casa do vizinho e bati na porta. Expliquei o que estava acontecendo o mais rápido possível e usei o telefone dele para ligar para a polícia. Esperei na varanda, rezando para que minha esposa ficasse bem. A polícia finalmente chegou e eu corri para um dos carros, explicando a situação o melhor que pude. Eles invadiram a casa, mas a essa altura já era tarde. A porta dos fundos estava escancarada e quem quer que tenha invadido já havia fugido, levando muitos dos nossos pertences. Minha esposa estava mais abalada do que eu e com razão. O que ela contou para mim e para a polícia me fez sentir raiva de mim mesmo por não ter feito um trabalho melhor em protegê-la. Até hoje, nunca me perdoei por deixá-la na casa com possíveis assassinos. Aparentemente, segundos após eu pedir para ela se esconder, ela ouviu alguém arrombar a porta do quarto. A pessoa entrou no cômodo e engatilhou uma arma. Ele ficou ali parado por alguns segundos, claramente escutando para ver se havia alguém no quarto. Ela disse que nunca sentiu tanto medo em toda a sua vida. Acredito que os invasores ouviram eu jogando pedras na janela. O mais assustador é que ainda moramos nesta casa e não planejamos nos mudar tão cedo. Às vezes penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse saído por aqueles breves minutos. Acho que realmente foi Deus.